Constantinopla e a doutrina do Espírito Santo, a chave da ortodoxia cristã. Olá, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje, nós vamos explorar um evento que marcou a história da Igreja e do cristianismo. Como o Concílio de Constantinopla, de 381 d.C., ajudou a definir a ortodoxia cristã? Qual a importância do Espírito Santo na Trindade? Quais foram as implicações teológicas desse evento para a Igreja e como ele impacta nossa fé até os dias de hoje? Se você veio até esse vídeo procurando história, se acomoda, senta aí no seu sofá que lá vem história. A cidade de Constantinopla e o seu papel na história cristã. Constantinopla, ou Istambul nos dias de hoje, foi uma cidade de enorme importância histórica, cultural e religiosa. Fundada pelo imperador romano Constantino, que a tornou a nova capital do Império Romano no século IV, Constantinopla se transformou em um ponto de convergência para diferentes culturas, para diferentes crenças e, especialmente, para o cristianismo. Não é à toa que a cidade se tornaria o epicentro de uma das mais importantes decisões teológicas da Igreja, o Concílio de Constantinopla. Mas o que realmente aconteceu em Constantinopla em 381 d.C.? O Concílio de Constantinopla foi convocado pelo imperador Teodósio I, com o objetivo de resolver disputas teológicas, especialmente sobre a natureza do Espírito Santo e a sua relação com o Pai e o Filho. Esse concílio foi um marco na definição do credo niceno-constantinopolitano, que ainda é recitado nas missas de muitos cristãos até os dias de hoje. Você sabia que a cidade de Constantinopla, antes de ser tomada pelos turco-otomanos em 1453, era conhecida como Nova Roma? O que isso nos diz sobre o papel central que essa cidade teve na história da Igreja? A doutrina do Espírito Santo. A doutrina do Espírito Santo foi um dos principais pontos de disputa teológica antes e durante o Concílio de Constantinopla. Embora o Espírito Santo já fosse reconhecido nas Escrituras como parte da Trindade, havia divergências sobre sua natureza e sua relação com o Pai e o Filho. Na época, alguns grupos, como os arianos, negavam a plena divindade do Espírito Santo, tratando-o como uma criação de Deus, sendo inferior ao Pai e ao Filho. Outros ainda afirmavam que o Espírito Santo não tinha um papel ativo na obra de salvação e na vida dos cristãos. Por isso, o Concílio de Constantinopla teve que esclarecer esses pontos e reforçar a posição ortodoxa da Igreja. A principal decisão foi a reafirmação de que o Espírito Santo é o Senhor que dá a vida, e que ele procede tanto do Pai quanto do Filho, ou seja, que o Espírito Santo compartilha a mesma natureza divina do Pai e do Filho. Isso foi expresso no credo niceno-constantinopolitano, que enfatiza a plenitude da atividade do Espírito Santo, sendo coeterno e consubstancial com o Pai e o Filho. Por que será que a Igreja ela precisava afirmar a plena divindade do Espírito Santo? Qual é a importância disso para a nossa compreensão de Trindade e de salvação? O papel do Espírito Santo na vida cristã. Após o Concílio de Constantinopla, a doutrina do Espírito Santo passou a ser mais claramente entendida e ensinada pela Igreja. O Espírito Santo não é apenas uma abstração teológica, mas uma pessoa da Trindade que age ativamente na vida dos cristãos. Ele é o Consolador prometido por Jesus lá no livro de João 14:16. Aquele que nos guia por toda a verdade e o agente que nos transforma à semelhança de Cristo.
O Espírito Santo é aquele que também nos capacita para o serviço, que nos dá os dons espirituais e nos ensina a viver de acordo com a vontade de Deus. Sem o Espírito Santo, a vida cristã seria impossível, pois é Ele quem nos sustenta em nossa caminhada juntamente com Cristo. Como o Espírito Santo ele tem agido em sua vida? Você tem buscado a plenitude do Espírito Santo para poder viver uma vida cristã mais plena e mais fiel? O legado do Concílio de Constantinopla. O Concílio de Constantinopla não foi apenas um evento que resolveu disputas teológicas da época. Ele moldou profundamente a compreensão cristã da Trindade. A doutrina do Espírito Santo, agora clara e definida, ajudou a Igreja a resistir a heresias que surgiram nos séculos seguintes, como, por exemplo, o arianismo e o nestorianismo. Além disso, o Concílio de Constantinopla reafirmou a importância da unidade na fé. Através do credo niceno-constantinopolitano, a Igreja proclamava que a fé verdadeira é aquela que entende e ensina a Trindade como uma unidade perfeita, onde Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são distintos, mas inseparáveis em sua divindade. Como a doutrina do Espírito Santo fortalece nossa unidade como corpo de Cristo? Como você pode contribuir para essa unidade na sua igreja local? Aplicações práticas para a vida cristã. Hoje, como cristãos, nós devemos refletir sobre o impacto dessa doutrina em nossa vida espiritual. Quando pensamos no Espírito Santo, não estamos falando apenas de uma doutrina distante ou uma ideia abstrata. Nós estamos falando de uma pessoa divina que habita em nós, que nos ensina, nos corrige, nos transforma e que nos capacita a viver uma vida que glorifica a Deus. A doutrina do Espírito Santo, ela nos lembra que a fé cristã não é apenas uma simples questão de crença intelectual, mas é uma realidade vivida no dia a dia por meio da ação do Espírito Santo em nós. Como nós podemos ser mais sensíveis à ação do Espírito Santo em nossas vidas? Como ele nos guia a viver em santidade e cumprir o chamado de Deus para nós? O Concílio de Constantinopla e a doutrina do Espírito Santo, ela nos convida a uma reflexão profunda sobre o papel do Espírito Santo em nossa fé. Não apenas como uma doutrina a ser defendida, mas como uma realidade que transforma a vida do cristão. Ao entender a verdadeira natureza do Espírito Santo, nós podemos viver de maneira mais plena em sua presença, experimentando o poder da Trindade em nossa caminhada com Cristo. Que possamos, como igreja, continuar a viver à luz do Espírito Santo, sendo guiados por Ele em tudo o que fazemos. E que a paz do Senhor esteja com todos nós. E aqui vai uma pergunta final para você interagir comigo. Como você vivencia a presença do Espírito Santo em sua vida? Deixe o seu comentário e compartilhe a sua experiência conosco. O meu nome é Natália Gimenez e esse é mais um História para Cristãos.